Então Jesus Cristo veio abrindo a boca por parábola, porque isso já estava escrito no livro de Isaías, pelo Espírito Santo de Deus. Porque Jesus Cristo falou: eu não vim abrogar a lei e nem sacrificar os profetas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ele falou a lei e os profetas. Por que ele falou a lei e os profetas? Porque a lei foi dada pelo Moisés. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Era a lei que os judeus seguiam, os 603 mandamentos deles. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E os profetas? É as profecias que Jesus Cristo não poderia abrogar. Ele teria que cumprir tudo que estava escrito na Bíblia, até ele chegar na cruz e dizer: está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então Jesus Cristo veio cumprindo tudo que já estava escrito nas Sagradas Escrituras. Profecias que foi cumprida e ela não vai ser mais feita, aquela profecia. E profecia que vai dar continuidade até a sua vinda. E Pedro disse para nós para ficarmos bem atentos a isso. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então no livro de Isaías estava profetizado que ele abriria a boca por parábola. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas quando ele abrisse a boca por parábola, ele iria explicar a parábola para nós. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A parábola, irmão, ela foi explicada para nós, aonde hoje existe a exegese hermenêutica para interpretar uma coisa que Jesus Cristo já deixou para nós pelo Espírito Santo de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E no meio disso, irmão, entra o creticismo bíblico também, aí começa a confusão na cabeça das pessoas. Mas tudo quanto está revelado na Bíblia está aqui para nós. Não precisamos botar nenhum livro do lado, irmão, para você saber o significado bíblico. E esse trabalho faz isso. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu me glorifico muito sobre isso. Deus é maravilhoso. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Então quando Jesus falou isso, os apóstolos não entenderam o que ele falou. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então Jesus levou ele para o canto para explicar a parábola da semente. Deus é maravilhoso. E esta parábola, irmã, está acontecendo e vai acontecer até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então eu estou pregando isto, meu irmão, para isso ser gravado e você entender esta parábola, porque está acontecendo o tempo todo. Nesse país, quando estamos agora, estamos aqui 8 horas da noite. No outro lugar, é 8 horas do dia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Aqui é 20 horas, no outro lugar é 8 horas da manhã. Deus é maravilhoso. Deus está trabalhando 24 horas por dia. Por isso que eu digo, irmão, você é crente até dormindo. Você é crente até debaixo d'água. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Deus é maravilhoso. A palavra de Deus é maravilhosa. E uma coisa que me chama muita atenção da parábola, a Bíblia diz que a parábola, uma semente caiu na beira do caminho. Outra caiu entre os pedregais, outra caiu entre os espinhos, e outra caiu em boa terra. Esses aí são os crentes de hoje. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. São todos aqueles que ouvem a palavra até a vinda de Jesus Cristo. Mas uma coisa que me chama muita atenção, irmão, é o versículo 20 de 13 de Mateus. O versículo 20 de 13 de Mateus. É o que me chama mais atenção, irmão. É o que eu mais vou lutar no Evangelho. Porque para ir atrás das sementes que caiu entre os pedregais. Porque Jesus Cristo, no versículo 20, ele me diz assim: porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Jesus disse que o que caiu entre os pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Ele ouviu a palavra, mas ele recebeu com alegria, irmão. Mas olha o que acontece mais adiante. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ele não permanece no Evangelho de Cristo. Porque muitas pessoas não estão permanecendo no Evangelho de Cristo, irmão, por causa da angústia. Por causa da perseguição da palavra. O irmão tenta caminhar, irmão, entra no ministério de louvor, dá uma rasteira nele. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Dá uma rasteira nele, porque tem panelinha no Evangelho, irmão, querendo ou não, tira o irmão do ministério de louvor. O irmão entra a excepção no meio do Evangelho. Isso tem que sair, irmão.
Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Não é não, pastor? Isso tem que sair do meio do povo evangélico, irmão. A acepção acontece lá dentro, irmão. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Essa semente, ela caiu entre os pedregais. Ela não permaneceu. Somos culpados por isso. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Tem crente culpado disso, irmão. Crente que tem ministério, que está culpado da semente que caiu entre os pedregais. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, irmão. Esse trabalho só está pregando o que está acontecendo em nossos dias de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo falou, se acontecer, até importa que entre vós haja heresia. Os que estão sinceros se manifestem. Não fique calado no Evangelho, meu irmão. Não fique calado no Evangelho. Podem tentar calar a tua boca, mas não cale no Evangelho. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Não caia na heresia, é bíblico. Aqueles que estiverem sinceros se manifestem com a verdade. Não siga a patotinha da heresia, irmão. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Acabou o segundo milênio, 2001, entramos no terceiro milênio. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Quando esse milênio, irmão, aconteceu, a enxurrada de heresia também aconteceu aqui em nosso meio. A internet, irmão, entrou em 1988 aqui no Brasil. Em 1995, você abre os vídeos dos caras, cheio de profecia lá dentro que não se cumpriu nenhuma. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Estudo que eles deram, que já estão mudando, tentando arrancar os vídeos deles de lá. Não saibam, porque copiaram. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Os que não pregavam a teologia estão pregando hoje, irmão. E os vídeos dele lá atrás no passado gravaram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quantas almas pereceram por causa dele, irmão? Louvado, quantas sementes caiu no pedregais e saíram por causa deles. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Então eu te convido, irmão, você recebeu ela com alegria. Retorne para viver a mesma alegria que você recebeu esta semente. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. A Bíblia diz que recebeu com alegria. Retorne para a sua alegria. Deus seja maravilhoso. Mesmo que você seja minoria, retorne para a alegria. Deus é maravilhoso. Não permaneceu porque não teve ensinamento. Não teve um homem amigo para segurar essa semente. Deus é maravilhoso, irmão. Deus é maravilhoso. Mas essa semente é aquela que está em Lucas, irmão. A ovelha que se alegra quando que vem para o reino do céu de novo, retorna para a presença de Deus. É a ovelha que está no livro de Lucas. O reino do céu se alegra quando essa ovelha retorna para o rebanho. Deus é maravilhoso. Porque está todo mundo trancado, irmão, ali. As 100 ovelhas estão trancadas. Vai buscar que está perdida. As 99 não está junta. A Bíblia diz para buscar que está perdida. Que caiu nos pedregais, irmão. Ela recebeu a palavra com alegria. Ela não está mais no Evangelho, irmão. Por causa das angústias, por causa das perseguições. Deus é maravilhoso. A palavra E Jesus foi e revelou essa parábola para nós. Deus é maravilhoso, nós temos que estar atento a isso. E o que foi semeado entre os espinhos no versículo 22, este é o tipo de crente que estamos vivendo hoje, irmão. Tem muito crente vivendo a parábola do versículo 22 de Mateus 13. É o que mais tem hoje, irmão, porque deixou o neologismo entrar em sua vida. Deixou o neologismo, irmão, entrar na vida dele. Aconteceu isso. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Uma coisa que tem em nós, chamada concupiscência da carne, deixou enganar, irmão. Aí está vivendo a parábola dos espinhos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e as sedições da riqueza sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Louvado seja o nome do Senhor. Você não vê mais crente, irmão, estudando a palavra de Deus. Você já vê denominações não tendo mais estudo da palavra de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Você não vê mais certos lugares, irmão, tendo estudo da palavra de Deus. Que é o princípio de firmar o cristão na rocha, é a palavra de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Como que você vai caminhar no Evangelho, irmão, se você não tem conhecimento da palavra? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado. Hoje os cristãos estão se identificando, irmão, por placa de denominação, pela sua revestimenta. Muitos cristãos estão se identificando sobre isso. Estão se identificando com a carteirinha de teologia que tem, irmão. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, irmão. Deus é maravilhoso. Está tudo se cumprindo o que está escrito na Bíblia. Está tudo se cumprindo o que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós, irmão. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
Quantos está vivendo entre os espinhos sufocado e a palavra infrutífera? Você vai conversar com eles, são até intolerantes, muitos deles. Não aceita a palavra, se irrita. E às vezes eles trazem até mesmo coisa da sua lembrança para compartilhar da palavra. Mas quando você começa a pregar a palavra rema, verdadeira, sabe o que acontece, irmão? Você vê eles se irritarem com você. São alguns até intolerantes, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, dizendo que o Deus deles é o Deus do ouro e da prata. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Onde hoje, se você morar num quartinho, muitos dizem que Deus não está na tua vida, meu querido. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Se você tiver um Calembek, dizem que Deus não está na tua vida, que você tem que ter um carro bem luxuoso, porque você serve o Deus do ouro e da prata. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Se um teologia da prosperidade chegar na tua casa, irmão, e se tiver só sal no teu armário, na tua despensa, ele diz que o capeta está na tua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo diz em suas cartas, o que não se separará do amor de Deus, a nudez e o porvir, nada disto nos separará do amor de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A palavra de Deus é linda, irmão. É onde muitos estão tropeçando na palavra de Deus por falta de conhecimento. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Que conhecimento é esse, irmão? Não é o conhecimento do meio secular, é o conhecimento do que está escrito nas Sagradas Escrituras. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A palavra de Deus é maravilhosa. No livro de Coríntios diz que as más conversações estragam os bons costumes. Ele não está falando das más conversações, irmão, que você pode ter com uma pessoa que você conhece. Ele está falando das más conversações, vai estragar os bons costumes que você tem no Evangelho. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Não é as más conversações que você tem com os seus amigos, não. Ele pode ser espírita, o que você quiser. Você pode ter um amigo que você quiser. Não importa etnia, credo, religião. Nessa má conversação que a Bíblia está falando, irmão, é de ensinamento bíblico. Estraga o teu bom costume. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quantos cristãos estão seguindo isso, irmão? Os caminhos, os ventos da heresia. Louvado seja o nome do Senhor. Por falta de ensinamento bíblico. Por falta de ensinamento bíblico. O meu povo perece por falta de conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí também tem a semente que caiu em boa terra. Jesus Cristo falou que a semente que caiu em boa terra. Tem muito cristão que caiu em boa terra e permanece firme na rocha. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A rocha quem é? É Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esta rocha é Cristo. E é necessário, irmão, que tudo se cumpra para que venha a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai vir buscar a sua igreja que está no livro de Efésios, capítulo 5. Uma igreja imaculada, sem mácula e sem ruga. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. E dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O que foi semeado em boa terra, ele vai produzir fruto, irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele vai produzir fruto, pastor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então esse trabalho, irmão, ele está se manifestando para trazer a igreja primitiva. A palavra do fundamento dos apóstolos profetas. O edifício bem ajustado vai crescer em cima desse fundamento dos apóstolos profetas. Está no livro de Efésios. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ele diz que temos que crescer, irmão, em cima do fundamento dos apóstolos e dos profetas. Vamos ser um edifício bem ajustado. Essa semana eu estava falando com um amigo, irmão. Esse fundamento, se você receber a planta de um engenheiro para você construir, você não pode mudar sequer nada nela. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Se o engenheiro te entregar a planta para um construtor, você não pode mudar nada nela que vai dar errado. Você será penalizado pelo CREA. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Serás penalizado pelo CREA. Então a Bíblia diz no livro de Efésios, vamos crescer em cima do fundamento dos apóstolos e dos profetas. Se você mexer nesse negócio, vai dar errado. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é maravilhoso, irmão. Então, se você estudar a palavra de Deus, você vai saber o que é certo e o que é errado. E você vai estar no Salmo 119, no capítulo 105. A palavra de Deus é lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Olha aí, a Bíblia falando de uma forma
figura, de uma linguagem de figura. Louvado seja o nome do Senhor. Em figura de linguagem, a Bíblia falando contigo. Lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. Você está caminhando e está tudo claro, irmão, para você andar. É a palavra de Deus. É na tua caminhada do crente, ele tem que estar com esse salmo, essa palavra na sua vida. Que a Bíblia é lâmpada, irmão, para os teus pés e luz para os teus caminhos. Se você vê um buraco lá na frente, você não vai cair, que a palavra de Deus está te clareando. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é necessário, irmão, que tudo isso que nós estamos vendo no Evangelho hoje venha se cumprir. E os que estiverem sinceros se manifestem com a palavra de Deus. E temos que correr atrás das ovelhas que estão perdidas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Tem muita ovelha, pastor, que está perdida. Se hoje você sair pregando o Evangelho por aí, irmão, debaixo da ponte, onde tem drogado, quando você pregar a palavra para ele, você pode ter certeza que ali tem muito